Uma faxineira espera no altar no dia do seu casamento, mas seu noivo a abandona por mensagem, dizendo que merece algo melhor do que alguém que limpa o chão. A humilhação é total, até que um bilionário se levanta entre os convidados e caminha em direção ao altar. O que ele fez mudou a vida dela para sempre. De onde você nos assiste? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para mais histórias incríveis. O sol da tarde entrava pelos vitrais da igreja de São Francisco, pintando o chão de pedra com fragmentos de luz dourada e azul. Marina Silva ajustou o véu branco pela terceira vez em 5 minutos. Suas mãos tremiam imperceptivelmente. O vestido, simples mas elegante, havia sido confeccionado por sua mãe durante 3 meses de trabalho noturno. Cada ponto carregava amor, cada detalhe refletia sacrifício. Os bancos de madeira rangiam sob o peso de 60 convidados, companheiros do turno da noite do Hotel Majestic Imperial, vizinhos do bairro da Penha, tias que haviam viajado do interior, primos que raramente se viam, gente simples de mãos trabalhadoras e sorrisos honestos. O órgão tocava uma marcha nupcial modesta, interpretada pela organista voluntária da paróquia. Marina respirou fundo. Aos 28 anos, trabalhava há 5 como encarregada de limpeza no hotel mais luxuoso da cidade, enquanto estudava administração hoteleira no turno da noite. Ricardo, seu noivo há 3 anos, era supervisor de manutenção no mesmo hotel. Não era um amor de cinema, mas era sólido, ou era o que ela acreditava. O telefone em sua pequena bolsa de mão vibrou. 1 vez, 2 vezes, 3. Marina, querida, você está bem? Perguntou sua mãe, Dona Aparecida, ajustando uma flor no buquê. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas de felicidade. Sim, mãe. Só nervos. Mas algo em seu peito se contraiu. Um pressentimento que ela havia ignorado a manhã toda agora gritava. Com dedos trêmulos, pegou o telefone. Ricardo, não vou aparecer. Mereço algo melhor. Do que alguém que limpa o chão dos outros. Isso é um erro. Perdão. O mundo parou. As palavras se cravaram em seu peito como fragmentos de vidro. Marina leu a mensagem 1 vez, 2 vezes, 3. As letras não mudavam. A realidade permanecia brutal, fria, imutável. Marina? A voz de sua mãe parecia vir de muito longe. O padre Miguel, que conhecia Marina desde a sua primeira comunhão, aproximou-se com passo preocupado. Filha, acontece alguma coisa? Marina levantou a vista. 60 pares de olhos a olhavam com expectativa. 60 pessoas que haviam sacrificado seu domingo, que haviam comprado roupas novas com o dinheiro contado, que haviam trazido presentes embrulhados em papel reciclado. 60 testemunhas do que estava prestes a se tornar sua maior humilhação. Ele não vai vir, sussurrou, mas no silêncio da igreja, cada sílaba ressoou como um grito. O murmúrio começou como uma onda. Primeiro baixo, confuso, depois crescendo em volume e incredulidade. Como assim não? Vem? O que aconteceu com ele? Ai, meu Deus, essa pobre menina! Marina sentiu as pernas cederem. Sua mãe a segurou, mas ela mal conseguia sustentar o peso da própria vergonha. O buquê de flores caiu no chão com um baque seco. As pétalas brancas se espalharam sobre a pedra fria. Entre os convidados no último banco do lado direito, Alessandro Ferreira observava a cena com uma tensão crescente no peito. Aos 36 anos, o empresário havia frequentado inúmeros eventos sociais, mas nunca havia sentido um desconforto tão profundo como o que agora percorria sua espinha. Ele não deveria estar ali. Havia recebido o convite 3 semanas atrás, entregue timidamente por Marina no lobby do hotel, com uma nota manuscrita. Obrigada por confiar em mim naquele dia. Gostaria que o senhor estivesse presente. Ele não sabia por que havia aceitado. Talvez por curiosidade, talvez por algo mais. Lembrou-se daquele dia com clareza. Uma crise hipoglicêmica severa no meio do lobby do Majestic Imperial. O mundo perdendo o foco, as pernas cedendo, o pânico se instalando. E então, uma voz firme. Senhor, fique parado. Já chamei a emergência. Aqui está um suco de laranja. Beba devagar. Marina havia sido a única que parou. Enquanto gerentes e recepcionistas discutiam protocolos, ela simplesmente agiu. Não perguntou quem ele era.
Não pediu permissão, apenas ajudou. Agora, vê-la de pé diante do altar, com o véu caindo sobre seus ombros trêmulos e as lágrimas começando a rolar por suas bochechas, despertava em Alessandro algo que não sentia há anos: raiva justiceira. As lágrimas de Marina finalmente transbordaram. Não com soluços dramáticos, mas com um silêncio devastador. Tentou limpar o rosto com a mão, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. O rímel escorreu em linhas pretas. O padre Miguel não sabia o que dizer. Os convidados também não. O silêncio era insuportável. E então, Alessandro Ferreira se pôs de pé. O som do banco ao se mover cortou o silêncio como uma faca. Todas as miradas se voltaram para o homem alto, de terno impecável e presença imponente que caminhava pelo corredor central com passos firmes e decididos. Marina levantou a vista, os olhos avermelhados e inchados. Demorou um momento para reconhecê-lo. Aquele rosto, aquele homem do lobby. O que fazia ali? Alessandro sentiu o peso de 60 olhares cravando-se em suas costas. Seu coração batia com uma força inusual. Isso era uma loucura. Ele era um empresário reservado, que evitava a exposição, desnecessária. Mas algo mais forte que a lógica o impulsionava para frente. Chegou ao altar. Marina o olhava com uma mistura de confusão e vergonha que partia sua alma. Senhorita Marina, disse Alessandro, sua voz rouca mas controlada. Nenhuma mulher merece chorar no dia que deveria ser o mais feliz de sua vida. Estendeu a mão para ela. Conceda-me esta dança. O murmúrio na igreja se transformou em silêncio absoluto. Dona Aparecida abriu a boca, mas não emitiu som. O padre Miguel piscou. Incrédulo. Os primos sussurravam entre si. Marina olhou para a mão estendida. Grande, firme, com calos apenas visíveis que denunciavam que nem sempre fora um homem de ternos caros. Seus olhos castanhos a olhavam com algo que não era pena. Era respeito. Eu não posso, gaguejou Marina, mas sua voz quebrou. Pode sim, respondeu Alessandro com suavidade. E vai, porque você vale mais do que as palavras covardes de uma mensagem de texto. Algo nessas palavras acendeu uma faísca no peito esmagado de Marina. Lentamente, colocou sua mão trêmula na dele. Alessandro fez um sinal ao organista que, após um momento de dúvida, começou a tocar uma melodia suave. Não era a marcha nupcial, era algo mais íntimo, mais humano. Ali, diante do altar, sob o olhar atônito de 60 pessoas, Alessandro Ferreira e Marina Silva começaram a dançar. No início, Marina mal conseguia se mover. Seus pés pesavam como chumbo, seu corpo estava rígido pela vergonha e pela dor. Mas Alessandro a guiava, com uma gentileza firme, dando tempo para ela encontrar seu ritmo. Respire, murmurou perto do seu ouvido. Apenas respire. Eles não importam. Ele não importa. Apenas este momento. Marina inalou profundamente. O aroma do incenso se misturava com o perfume discreto de Alessandro. Pouco a pouco, seus ombros relaxaram. Seus pés começaram a seguir o ritmo. E então, aconteceu algo extraordinário. O choro começou a se transformar. Não desapareceu, mas mudou. Já não era apenas dor. Era também libertação. Cada passo era um ato de rejeição à humilhação. Cada movimento era uma declaração silenciosa. Eu valho mais do que isso. Alguns convidados começaram a aplaudir suavemente. Primeiro sua mãe, com lágrimas rolando livremente. Depois suas companheiras de trabalho do turno da noite. Depois os primos, as tias, os vizinhos. O aplauso cresceu até encher a igreja com um som que não era de pena, mas de admiração. Quando a música terminou, Alessandro e Marina permaneceram diante do altar um momento mais. Ela o olhou com olhos ainda úmidos, mas mais firmes. Obrigada, sussurrou. Não sei por que fez isso, mas... Obrigada. Fiz porque era o correto, respondeu Alessandro. E porque alguém que para o seu dia para ajudar um desconhecido merece que alguém faça o mesmo por ela. Voltou-se para os convidados. Sua voz se projetou clara e firme por toda a igreja. Damas e cavalheiros, sei que este não é o dia que esperávamos, mas proponho que o transformemos em algo memorável pelas razões certas. Convido a todos para uma recepção no restaurante Magnólia, o melhor da cidade. A comida, a bebida,
tudo corre por minha conta, porque estas 60 pessoas merecem celebrar, mesmo que não seja um casamento, a dignidade e a coragem de uma mulher excepcional. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, Dona Aparecida se aproximou, tomou a mão de Alessandro e a apertou com força. Que Deus o abençoe, senhor, disse com voz trêmula. Não sei quem o senhor é, mas que Deus o abençoe. Alessandro assentiu, sentindo-se estranhamente comovido. Olhou para Marina uma vez mais. Aceita o convite? Marina, com a maquiagem borrada e o véu torto, sorriu pela primeira vez em toda a tarde. Era um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Sim, disse. Eu aceito. E naquele momento, nenhum dos dois podia imaginar que aquele sim mudaria suas vidas para sempre. O restaurante Magnólia ocupava o último andar de um edifício histórico no centro da cidade. Seus janelões do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica que abrangia desde o oceano até as montanhas distantes. Era o tipo de lugar onde empresários fechavam negociações milionárias e celebridades celebravam aniversários exclusivos. Quando os 60 convidados entraram, guiados por um Alessandro que havia feito 2 ligações urgentes do táxi, a equipe do restaurante já havia preparado o maior salão privativo, mesas dispostas com toalhas brancas, centros de mesa com flores frescas, talheres de prata que brilhavam sob os lustres de cristal. Ai, Virgem Santa, murmurou uma das tias de Marina, levando a mão ao peito. Nunca na minha vida estive num lugar assim. Os companheiros de trabalho de Marina caminhavam com cuidado, como temendo quebrar algo apenas com o olhar. Dona Aparecida mantinha a bolsa apertada contra o peito, os olhos enormes percorrendo cada detalhe. Marina permanecia junto à entrada, ainda com seu vestido de noiva, sentindo-se completamente fora de lugar. Alessandro se aproximou dela com 2 taças de champanhe. Sei que não é o seu dia ideal, disse oferecendo uma taça, mas tentemos que seja ao menos memorável. Marina aceitou a taça, mas não bebeu de imediato. Senhor, nem sequer sei seu sobrenome. E o senhor acabou de gastar uma fortuna com pessoas que não conhece. Ferreira, Alessandro Ferreira. E não considero que seja um gasto. Considero que é um investimento em dignidade humana. Investimento? Marina franziu a testa. Não sou um projeto de caridade, senhor Ferreira. A tensão em sua voz fez com que Alessandro reavaliasse sua escolha de palavras. Tem razão. Isso soou condescendente. Não era a minha intenção. Suspirou. A verdade é que levo anos construindo hotéis e restaurantes, cercado de pessoas que só me veem como uma carteira ambulante. E há 3 semanas, quando desmaiei naquele lobby, você foi a única que não perguntou quem eu era antes de ajudar. Isso vale mais do que qualquer investimento empresarial que eu tenha feito. Marina o estudou. Havia sinceridade naqueles olhos castanhos, mas também algo mais. Solidão, talvez. Naquele dia só fiz o que qualquer um deveria fazer. Mas nem qualquer um o fez. Apenas você. Um garçom se aproximou com uma bandeja de canapés. Os convidados começavam a relaxar. Alguns já sentados, outros admirando a vista. O primo João, mecânico, tirava fotos com seu celular, maravilhado. Dona Aparecida se aproximou de sua filha, tomando-a pelo braço. Marina, querida, você está bem? Sei que isso é complicado. Estou bem, mãe. Ou estarei bem. Eventualmente. Esse homem... Dona Aparecida olhou para Alessandro, que agora conversava com o padre Miguel. Ele tem olhos bons, olhos honestos. Marina observou Alessandro, alto, de ombros largos que preenchiam bem o terno cinza escuro, cabelo preto com alguns fios grisalhos nas têmporas, gestos controlados, mas não rígidos. Havia algo nele que inspirava confiança, mas também inquietude. O jantar foi servido em ondas perfeitamente coordenadas. Entrada de salmão defumado, prato principal de cordeiro assado com risoto de açafrão, sobremesa de mousse de maracujá. Cada bocado era uma experiência sensorial que arrancava exclamações de prazer dos convidados. Isso aqui está mais gostoso que o frango de domingo da Dona Mercedes, exclamou o tio Benedito, provocando risos. Marina tentou comer, mas cada bocado parecia pesado. A adrenalina do dia começava a ceder, deixando lugar a um esgotamento emocional profundo. Pediu licença
e saiu para a varanda exterior, necessitando de ar fresco e de um momento de solidão. O vento da tarde brincava com seu véu. Apoiou as mãos no parapeito de mármore e fechou os olhos. Mereço algo melhor do que alguém que limpa o chão dos outros. As palavras de Ricardo ressoavam como um eco doloroso. Ele realmente pensava isso? Depois de 3 anos juntos, era isso o que via nela? As vistas daqui sempre me ajudaram a colocar as coisas em perspectiva, disse a voz de Alessandro às suas costas. Marina não se voltou. O senhor vem aqui com frequência? Sou um dos sócios do restaurante. Marina girou bruscamente. Perdão? Alessandro deu de ombros com um sorriso irônico. Também sou dono do hotel onde você trabalha, e de outros 7 no país. Ferreira Hotéis. Provavelmente você viu o logo 1000 vezes sem prestar atenção. Marina sentiu que o chão se movia sob seus pés. O senhor é Alessandro Ferreira. O Alessandro Ferreira. Levou as mãos ao rosto. Deus meu, quando o ajudei, não tinha ideia. Eu sei, por isso foi tão significativo. Marina começou a caminhar de um lado a outro da varanda, sua mente processando esta nova informação em velocidade vertiginosa. Então tudo isso, a dança, o jantar, é por gratidão? É porque o senhor se sente em dívida? Em parte, admitiu Alessandro. Mas também porque tenho uma fraqueza por pessoas que se levantam quando a vida as derruba. E você, Marina Silva, acabou de ser golpeada da pior maneira possível, e ainda assim está de pé. Marina parou olhando-o fixamente. Não quero sua lástima, senhor Ferreira, e eu não a ofereço. O que ofereço é respeito. Permaneceram em silêncio, o vento levando as palavras que nenhum sabia como dizer. Finalmente Marina falou, sua voz mal sendo um sussurro. Hoje eu deveria ter me casado. Deveria estar dançando com meu marido, cortando um bolo, brindando pelo nosso futuro. Em vez disso, estou num restaurante de luxo com um bilionário que mal conheço, fingindo que meu coração não está em pedaços. Não está fingindo, disse Alessandro suavemente. Está sobrevivendo. E a sobrevivência também é uma forma de valentia. Marina sentiu as lágrimas ameaçando regressar, mas desta vez as conteve. Já havia chorado o suficiente por um homem que não merecia. Obrigada, senhor Ferreira, por tudo. Mas depois desta noite, quero voltar à minha vida normal. Não preciso de favores, não preciso de resgates, só preciso esquecer que o dia de hoje existiu. Alessandro assentiu lentamente, embora algo em seu peito se contraísse diante dessas palavras. Como desejar, senhorita Silva. Mas enquanto regressavam ao salão, onde os convidados riam e conversavam animadamente, ambos sabiam que esquecer essa noite seria impossível. Os seguintes 3 dias foram um turbilhão de emoções contraditórias para Marina. Devolveu o vestido de noiva para sua mãe, que o guardou em silêncio, compreendendo que algumas feridas necessitavam de tempo para sarar. Ligou para Ricardo uma única vez, apenas para dizer que ele recolhesse suas coisas de seu apartamento enquanto ela não estivesse. Não queria vê-lo. Não podia. Na segunda-feira de manhã, quando regressou ao turno da noite no Hotel Majestic Imperial, os sussurros a seguiram por cada corredor. Dizem que o dono foi ao casamento dela. O senhor Ferreira? Não pode ser verdade. Minha prima, que trabalha na recepção, diz que ele dançou com ela no altar. Marina manteve a cabeça abaixada, seu carrinho de limpeza como um escudo contra a curiosidade. A gerente de limpeza, senhora Beatriz, uma mulher de 50 e tantos anos com expressão perpetuamente amarga, chamou-a ao seu escritório antes do turno. Silva, disse sem levantar a vista de seu computador, tenho entendido que houve incidentes em sua vida pessoal este fim de semana. Marina apertou os punhos dentro dos bolsos de seu uniforme. Sim, senhora, mas não afetará meu trabalho. É bom que não afete. E outra coisa. Beatriz finalmente a olhou. Seus olhos, pequenos e calculistas. Não sei que tipo de relação você tem com a alta gerência, mas aqui somos todos iguais. Não espere tratamento especial. Marina sentiu a raiva borbulhando em seu peito. Nunca o esperei, senhora. E nunca o esperarei. Saiu daquele escritório com a dignidade intacta, mas o coração pesado. Passou as seguintes horas limpando quartos do 10º andar com uma intensidade quase violenta, esfregando azulejos como se pudesse esfregar também
as lembranças dolorosas. Era quase meia-noite quando escutou o pingue do elevador se abrindo no andar. Esperava ver algum hóspede tardio, mas em vez disso, viu Alessandro Ferreira, ainda de terno, mas com a gravata frouxa, caminhando pelo corredor com uma pasta na mão. Seus olhos se encontraram. Marina sentiu seu estômago dar um nó. Senhorita Silva, disse ele parando. Não esperava encontrá-la aqui tão tarde. Turno da noite, respondeu ela, empertigando-se e ajustando seu uniforme amassado. Termino às 6 da manhã. Alessandro franziu a testa. E depois vai direto para a universidade? Assim é. Isso são... calculou mentalmente. Quase 20 horas sem dormir. Marina deu de ombros. É minha realidade, Sr. Ferreira. Nem todos podemos nos dar ao luxo de dormir em hotéis de 5 estrelas. Houve uma faísca de algo nos olhos de Alessandro. Não era incômodo, mas admiração. Posso falar com você um momento? Há um lounge privativo neste andar. Marina hesitou. Cada fibra de seu ser dizia para manter distância, para não se aproximar mais desse homem que já havia feito demais por ela. Mas sua curiosidade venceu. 5 minutos. Tenho quartos para limpar. O lounge privativo era pequeno e elegante, com sofás de couro e uma vista noturna da cidade iluminada. Alessandro serviu 2 copos de água mineral e ofereceu um a ela. Sei que me pediu que a deixasse voltar à sua vida normal, começou. E tentei respeitar isso, mas tenho uma proposta, e preciso que a escute antes de recusar. Marina se tensionou. Se é dinheiro, não é dinheiro, é uma oportunidade. Alessandro tirou um envelope de sua pasta. A Rede Ferreira Hotéis tem um programa de capacitação gerencial. Normalmente requer que os candidatos tenham o título universitário completo. Mas este ano estamos abrindo exceções para funcionários destacados que mostrem potencial excepcional. Estendeu-lhe o envelope. Marina o olhou como se fosse uma serpente venenosa. Não sou uma funcionária destacada, Sr. Ferreira. Sou uma faxineira que chega tarde às reuniões porque tem que limpar vômito de turistas bêbados. Você é uma funcionária que estuda administração hoteleira enquanto trabalha em turnos noturnos, que mantém uma média 9 na universidade, que conhece cada canto deste hotel melhor que qualquer gerente e que tem o tipo de ética de trabalho que não se pode ensinar. Fez uma pausa. E sim, também é a funcionária que salvou a vida do dono quando poderia simplesmente ter chamado a segurança e seguido seu caminho. Marina sentiu as emoções sufocando-a. Queria gritar que não aceitaria nada que parecesse caridade. Mas outra parte dela, a parte que sonhava com algo mais, que estudava até às 3 da manhã com os olhos ardendo, essa parte sussurrava: escute. O que implica exatamente este programa? Alessandro permitiu-se um pequeno sorriso. 1 semana em nosso resort de luxo em Búzios. Você observará como funciona a gestão operacional, assistirá a reuniões estratégicas, trabalhará diretamente com nossa equipe de gerência. Despesas pagas, logicamente. E se ao final dessa semana decidir que é para você, e nós decidirmos que você é para nós, oferecemos-lhe uma posição de trainee com salário triplicado e uma bolsa integral para terminar sua carreira. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de possibilidades e temores. Por que eu? Perguntou Marina finalmente, sua voz mal audível. Por que não qualquer um dos outros 30 funcionários de limpeza? Alessandro inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela. Porque no dia em que me ajudou, havia um memorando da gerência que dizia especificamente que o pessoal de limpeza não devia se envolver com situações de hóspedes, que deviam chamar a segurança. Você se lembra? Marina assentiu lentamente. Lembro. Você o ignorou. Colocou o bem-estar humano acima da burocracia. Essa é a classe de líder que quero em minha empresa. Alguém que veja pessoas, não apenas protocolos. Marina tomou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia documentos oficiais, um itinerário detalhado e uma passagem de avião em seu nome. Se aceito isto, levantou a vista. Não quero que ninguém pense que é porque que o senhor e eu... Ninguém o pensará, assegurou Alessandro. Oficialmente, isto é parte de nosso programa de desenvolvimento interno. Seu nome foi selecionado junto com outros 3 funcionários de diferentes departamentos e hotéis. Tudo está documentado. Tudo é transparente. Marina.
Respirou profundo. Cada parte racional de sua mente dizia que isto era bom demais para ser verdade, que haveria um preço, mas havia passado 28 anos jogando seguro, aceitando migalhas, conformando-se com menos. E olha onde isso a havia levado, de pé num altar vazio. Aceito, disse sua voz firme apesar do tremor em suas mãos, mas com uma condição. Qual? Se isto não funcionar, se não sou boa para esta posição, quero voltar para cá, para meu trabalho anterior, sem que ninguém me julgue por ter tentado. Sem sussurros, sem lástima. Alessandro estendeu a mão. Trato feito. Quando suas mãos se encontraram naquele aperto, Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Pela maneira como os olhos de Alessandro se escureceram ligeiramente, soube que ele também a havia sentido. Era o começo de algo que nenhum dos dois podia nomear ainda. O Resort Ferreira Beach Club, em Búzios, era um paraíso de arquitetura moderna, encravado entre falésias e águas turquesas. Vilas privativas se distribuíam como joias brancas sobre a encosta, cada uma com piscina infinita e vista para o oceano. O lobby principal era uma catedral de mármore travertino e madeira clara, com tetos de pé direito triplo e jardins verticais que pareciam cascatas verdes. Marina desceu do táxi com sua pequena mala de rodinhas e uma mochila gasta. Sua roupa mais profissional, 2 blusas de botões, uma calça preta, uma saia modesta, havia sido lavada e passada 3 vezes para garantir que parecesse apresentável. Levava seu único par de sapatos sociais, os mesmos que havia usado em seu quase casamento, agora ressignificados. Senhorita Silva, bem-vinda. Saudou-a uma mulher elegante de uns 40 anos, com um terninho cor-areia e sorriso perfeito. Sou Paula Mendes, gerente de operações do resort. O Sr. Ferreira me pediu que me certificasse de que tivesse todo o necessário durante sua semana conosco. Marina notou o ligeiro ênfase em Sr. Ferreira e a maneira como os olhos de Paula a avaliavam de cima a baixo, catalogando cada detalhe. Obrigada, Sra. Paula. Estou ansiosa para aprender. Excelente. Permita-me mostrar sua vila. Depois teremos uma reunião de orientação com os demais participantes do programa. A vila designada para Marina era maior que seu apartamento completo, cama king size com lençóis de algodão egípcio, banheiro de mármore com banheira de hidromassagem, terraço privativo com rede e vista direta para o mar. Era obsceno, era lindo, era aterrorizante. Marina deixou sua mala no chão e sentou-se na beira da cama, suas mãos tremendo ligeiramente. O que estava fazendo ali? Era uma impostora num palácio. Tirou seu telefone e escreveu uma mensagem para sua mãe. Cheguei bem. É diferente do que eu esperava. Não mencionou a vila, nem o oceano, nem o peso da possibilidade esmagando seu peito. A reunião de orientação teve lugar numa sala de conferências com vista para o horizonte. Além de Marina, havia mais 3 pessoas. Carlos, bartender do Hotel de São Paulo com 10 anos de experiência. Fernanda, uma coordenadora de eventos do Hotel de Brasília, e Juliano, um recepcionista do Hotel de Porto Alegre que falava 4 idiomas. Todos eram profissionais polidos, com portfólios impressionantes e confiança visível. Marina sentiu-se como uma mancha numa tela branca. Paula Mendes dirigiu a reunião com precisão militar. Explicou o programa, observação de operações, participação em reuniões estratégicas, avaliações diárias, projeto final que apresentariam à equipe diretiva no último dia. Suas fortalezas individuais são evidentes em seus arquivos, disse Paula, olhando seu tablet. Carlos, sua experiência em gestão de bar e controle de inventário. Fernanda, seu histórico em eventos de alto perfil. Juliano, seu domínio de idiomas e serviço ao cliente de elite. Fez uma pausa antes de olhar para Marina. E você, senhorita Silva? Bem, suponho que descobriremos qual é sua fortaleza durante esta semana. Houve algo no tom, não exatamente hostil, mas também não caloroso, que fez Marina apertar os punhos sob a mesa. Estou aqui para aprender, senhora, e para contribuir de qualquer maneira que eu possa. Os seguintes 3 dias foram um turbilhão de aprendizados e humilhações sutis. Marina observou como a equipe de limpeza trabalhava nas vilas, um exército silencioso de mulheres que ela reconhecia em cada movimento, cada gesto cansado.
Tomou notas sobre processos que podiam ser otimizados, sobre produtos que geravam desperdícios, sobre horários que poderiam ser ajustados para melhor eficiência. Numa reunião de gestão de custos, Carlos falou com eloquência sobre margens de lucro em bebidas. Fernanda apresentou uma análise brilhante sobre marketing de eventos. Juliano impressionou a equipe com sua proposta de serviço multilingüe. Quando tocou a Marina falar, compartilhou suas observações sobre o departamento de limpeza. Propôs um sistema de rotação que reduziria o tempo de limpeza por vila em 15 minutos sem sacrificar qualidade, baseando-se em técnicas que havia aperfeiçoado em 5 anos de experiência. Interessante, disse Paulo, o diretor operacional, com um sorriso condescendente. Embora, veja bem, a limpeza de um resort de luxo não é exatamente o mesmo que limpar quartos padrão de hotel urbano. Há padrões mais refinados. Marina sentiu o calor subir por seu pescoço. Com o devido respeito, Sr. Paulo, limpar é limpar. A diferença está nos produtos e no tempo. Atribuído, não na técnica fundamental. Um azulejo limpo num hotel de 3 estrelas é tão limpo quanto um num resort de 5 estrelas. A diferença é que no resort alguém paga 10 vezes mais para vê-lo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Fernanda olhou para baixo. Carlos tossiu. Juliano parecia estar contendo um sorriso. Paula Mendes interveio suavemente. Obrigada, senhorita Silva. Levaremos em conta suas observações. Naquela noite, Marina sentou-se em seu terraço, olhando o oceano sob a luz da lua. Sentia-se pequena, inadequada, fora de lugar. Talvez Ricardo tivesse razão. Talvez ela não fosse mais do que alguém que limpava o chão dos outros. Seu telefone tocou. Era Alessandro. Senhor Ferreira, respondeu, surpresa. Como vai a semana? Perguntou ele, sua voz soava cansada. Honestamente, não estou certa de pertencer a este lugar. Por que diz isso? Marina deixou escapar uma risada amarga. Porque cada vez que abro a boca, alguém me recorda sutilmente, ou não tão sutilmente, que sou a faxineira brincando de ser gerente. Alessandro guardou silêncio por um momento. Marina, posso contar-lhe algo? Meu pai construiu seu primeiro hotel com suas próprias mãos. Era pedreiro. Eu cresci misturando cimento e carregando tijolos. Quando herdei a empresa aos 25 anos depois de sua morte, cada executivo em cada reunião me via como o filho do pedreiro brincando de ser empresário. Fez uma pausa. Sabe o que me fez ganhar o respeito deles? Não foi fingir ser algo que não era. Foi usar exatamente o que eles desprezavam. Meu conhecimento do trabalho físico, minha compreensão de como se constroem as coisas desde a base, como minha maior fortaleza. Marina sentiu um nó na garganta. É diferente. O senhor herdou a empresa. Eu apenas estou pegando emprestado um sonho por uma semana. Não está pegando emprestado nada. Está reivindicando o que já é seu. Seu talento, seu conhecimento, seu direito de aspirar a mais. Sua voz suavizou-se. Mas se realmente quer renunciar, eu entenderei. Sem julgamentos, sem ressentimentos. Marina olhou o oceano, escutando o murmúrio das ondas. Não vou renunciar, disse finalmente com uma firmeza que não sabia que possuía. Mas também não vou mudar quem sou para me encaixar. Se isso significa que fracassei, ao menos fracassarei sendo eu mesma. Alessandro soltou uma risada baixa e cálida. Essa, senhorita Silva, é exatamente a atitude de que precisamos nesta empresa. Boa noite. Boa noite, senhor Ferreira. Quando desligou, Marina se deu conta de que estava sorrindo. Pela primeira vez em dias, sentia que talvez, só talvez, pudesse fazer isto. O quarto dia começou com uma prova prática inesperada. Paula Mendes reuniu os 4 participantes no lobby às 6 da manhã. Há uma situação que requer gestão imediata, anunciou. Um grupo de 20 hóspedes VIP chega esta tarde, 6 horas antes do programado. Suas vilas não estão prontas. A equipe de eventos está sobrecarregada com um casamento, que começa em 3 horas. Necessito que cada um de vocês tome a liderança de uma área e me apresente uma solução em 30 minutos. Distribuiu os papéis. Carlos manejaria a logística do bar e restaurante para o grupo. Fernanda coordenaria o ajuste do espaço de eventos. Juliano gerenciaria a recepção e comunicação com os hóspedes. Marina
Marina se encarregaria de garantir que as 20 vilas estivessem prontas em 5 horas, 30 minutos, 5 horas, 20 vilas. Marina sentiu o pânico instalar-se por um segundo antes de que sua mente entrasse em modo crise, o mesmo modo que ativava quando 3 membros da equipe faltavam ao trabalho e havia que limpar um andar completo antes do check-in. Foi diretamente ao departamento de limpeza. A equipe da manhã estava tomando café no refeitório do pessoal. 12 mulheres de idades variadas, todas com expressões cansadas de quem havia começado seu dia antes do amanhecer. Marina entrou e todas as cabeças se voltaram. Reconheceu aquele olhar, desconfiança misturada com curiosidade. Bom dia, sou Marina Silva. Faz 5 anos que trabalho na limpeza no Hotel Majestic Imperial do Rio. Fez uma pausa, deixando que essa informação se assentasse. Temos uma emergência. 20 vilas VIP que devem estar impecáveis em 5 horas. Preciso da ajuda de vocês. Uma mulher idosa, com o cabelo preso num coque apertado, falou: cada vila toma 4 horas, 2 pessoas. Não há matemática que funcione, menina. Há se trabalharmos diferente. Marina tirou o mapa do resort que estivera estudando toda a semana. Primeira mudança. Esquecemos o protocolo padrão. Não fazemos limpeza profunda, fazemos limpeza estratégica. Focamos no que os hóspedes VIP realmente notam. Banheiros, cozinhas, camas e primeira impressão. O resto pode esperar para a limpeza noturna. Segunda mudança. Trabalhamos em equipes de 3 em vez de 2, movimento contínuo, uma pessoa por área específica. Terceira. Eu trabalho com vocês. Não estou aqui só para dar ordens. As mulheres se olharam entre si. Finalmente outra funcionária, mais jovem, sorriu. Vale a pena tentar. Pior do que perder nossos empregos se as vilas não estiverem prontas, não pode ser. As seguintes 5 horas foram uma coreografia de eficiência. Marina reorganizou equipes, redistribuiu suprimentos, otimizou rotas. Mas mais importante, ela mesma arregaçou as mangas e limpou banheiros, cozinhas, janelas, com a velocidade e precisão de anos de experiência. As outras mulheres, ao vê-la trabalhando a seu lado sem ares de superioridade, começaram a abrir-se. Compartilhavam truques, assinalavam atalhos, trabalhavam como uma equipe sincronizada. Às 11h30, Marina fez a inspeção final da 20ª vila. Impecável. Não era perfeito. Os detalhes decorativos poderiam melhorar-se naquela noite, mas era mais do que aceitável para o check-in. Quando regressou ao lobby, suada, com o uniforme de limpeza que havia pedido emprestado manchado e o cabelo despenteado, encontrou Paula. Mendes revisando seu tablet com expressão severa. Carlos, Fernanda e Juliano já estavam ali, apresentáveis e profissionais. Senhorita Silva, disse Paula sem levantar a vista. Chegou 12 minutos atrasada para o relatório. Sim, senhora. Estava fazendo a última inspeção de qualidade. As 20 vilas estão prontas e aprovadas. Aqui está o checklist assinado por cada jefa de equipe. Paula tomou os documentos, seus olhos escaneando rapidamente. Algo similar à surpresa cruzou seu rosto antes de que o ocultasse. Impressionante. Como conseguiu? Marina respirou profundo. Deixei de pensar como gerente e pensei como o pessoal de limpeza. Priorizei baseando-me em impacto visual, redistribuí recursos segundo fortalezas individuais e trabalhei ombro a ombro com a equipe em vez de só dirigir. Em resumo, apliquei 5 anos de experiência prática em vez de teoria de gestão de livros de texto. Os olhos de Paula se estreitaram ligeiramente. Interessante enfoque, embora algo pouco ortodoxo. Ortodoxo não teria terminado as vilas a tempo, replicou Marina. Por primeira vez desde que havia chegado ao resort, viu algo parecido a respeito genuíno nos olhos de Paula Mendes. Touché, senhorita Silva. Touché. Naquela noite, esgotada, mas vitoriosa, Marina recebeu uma mensagem de Alessandro. Soube sobre as vilas. Bem feito. A ortodoxia é a inimiga da inovação. Ficou dormida com o telefone na mão e um sorriso nos lábios. O 5º dia trouxe a revelação que Marina estivera tanto esperando quanto temendo. Uma reunião geral foi convocada no auditório principal do resort. Todo o pessoal gerencial estava presente. Paula Mendes, Paulo, o diretor operacional,
os chefes de cada departamento e os 4 participantes do programa de capacitação. E, para surpresa de Marina, Alessandro Ferreira em pessoa, entrando no salão com sua presença magnética, que fazia que as conversas cessassem automaticamente. Seus olhos encontraram os de Marina por um breve segundo. Ele a sentiu quase imperceptivelmente. Ela sentiu seu coração acelerar-se. Bom dia a todos, começou Alessandro, sua voz enchendo o espaço sem necessidade de microfone. Alguns de vocês sabem por que estou aqui. Outros estão a ponto de descobri-lo. Este programa de capacitação gerencial não é só uma iniciativa de desenvolvimento profissional. É um experimento. Um experimento para responder a uma pergunta que tenho me feito desde que herdei esta empresa. Estamos promovendo talento ou estamos só promovendo títulos? Olhou diretamente aos 4 participantes. Carlos, Fernanda, Juliano, Marina. Cada um de vocês foi selecionado não porque tivessem as credenciais mais impressionantes, mas porque alguém em seus respectivos hotéis viu em vocês algo que não se ensina em universidades. Verdadeira liderança de serviço. E esta semana, cada um demonstrou exatamente isso. Fez uma pausa, deixando que suas palavras se afundassem. Mas há algo que não lhes disse quando começaram. Esta não era só uma semana de observação. Era uma audição. E os 4 passaram. O auditório estourou em murmúrios. Marina sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Alessandro continuou. A partir do próximo mês, Ferreira Hotéis lançará oficialmente um programa de liderança inclusiva. Cada um de vocês receberá uma posição de trainee gerencial em seus respectivos hotéis, com salário triplicado, benefícios completos e uma bolsa integral para completar ou avançar em seus estudos universitários. O programa durará 2 anos, com rotações por diferentes departamentos e mentoria direta de nossa equipe executiva. Carlos deixou escapar um grito sufocado. Fernanda cobriu a boca com ambas mãos. Juliano parecia estar em choque. Marina sentiu lágrimas de incredulidade queimando seus olhos. Isto não podia ser real, não podia. Há condições, por suposto, agregou Alessandro com um pequeno sorriso. O programa é rigoroso, as avaliações são constantes e podem desistir em qualquer momento sem penalidades. Mas se completam os 2 anos com sucesso, terão ganhado uma posição permanente em gestão média da rede Ferreira Hotéis. Depois da reunião, enquanto os outros celebravam e faziam perguntas, Marina escapuliu-se para a praia. Necessitava ar, necessitava processar, necessitava, fugindo de sua própria vitória. A voz de Alessandro chegou por trás. Marina não se voltou, mantendo a mirada fixa no horizonte, onde o oceano se encontrava com o céu. Por que não me disse? Por que deixar que pensasse que isto era só uma semana de aprendizagem? Alessandro caminhou até parar a seu lado suficientemente perto para que ela sentisse sua presença, mas mantendo uma distância respeitosa. Porque se lhe tivesse dito que era uma audição para uma posição real, teria passado toda a semana tratando de agir como o que acredita que deveria ser uma gerente. E eu necessitava ver quem você é realmente. Marina finalmente se voltou para ele, frustração e gratidão lutando em seu peito. E quem sou realmente? Senhor Ferreira, uma líder que não tem medo de sujar as mãos, uma visionária que vê soluções onde outros veem problemas, uma mulher que converte humilhação em dignidade, derrota em determinação. Fez uma pausa, sua voz baixando. Alguém que me recorda por que comecei esta empresa em primeiro lugar. O ar entre eles se carregou de algo inominável. Marina sentiu o impulso de fechar a distância, de tocar sua mão, Obrigou-se a dar um passo atrás. Há uma coisa que necessito deixar clara, disse sua voz trêmula, mas firme. Se aceito esta posição, e o farei, necessito que seja por mérito próprio. Não porque o senhor sinta gratidão. Não porque sentiu lástima de mim aquele dia no altar. E definitivamente não porque engasgou-se com as palavras que não se atrevia a dizer. Por que poderia estar desenvolvendo sentimentos por você? Completou Alessandro suavemente. Marina sentiu o calor inundar suas bochechas. Isso seria inapropriado. Completamente inapropriado. Concordou Alessandro. Você seria uma funcionária. Eu seria indiretamente seu chefe,
Há dinâmicas de poder, percepções que gerir, limites profissionais que respeitar. Exatamente, disse Marina, embora algo em seu peito doesse ao escutar essas palavras. Alessandro olhou-a durante um longo momento, seus olhos castanhos intensos e honestos. Marina, necessito que saiba algo. Quando a vi ajudando-me aquele dia no lobby, não senti gratidão. Senti reconhecimento. E quando a vi de pé naquele altar destruída, mas digna, não senti lástima, senti fúria justiceira. E agora, vendo-a conquistar cada desafio que esta semana lhe lançou, não sinto orgulho de mentor. Respirou profundo. Mas tem razão. Isto não pode acontecer. Não agora. Não enquanto exista esse desequilíbrio de poder. Então, o que fazemos? Perguntou Marina, sua voz mal sendo um sussurro. O que é correto? Mantemos limites profissionais. Você trabalha, cresce, demonstra seu valor sem nenhuma interferência minha, além do que qualquer outro trainee receberia. E se em 2 anos, quando já não houver essa dinâmica, quando você for uma gerente estabelecida por mérito próprio, deixou a frase sem terminar. Marina assentiu lentamente, entendendo o que ele não dizia. 2 anos. 2 anos, repetiu Alessandro. É um trato? É um trato. Estenderam suas mãos. Quando se tocaram, aquela corrente elétrica regressou, mais forte do que antes. Mas desta vez, ambos sabiam que era uma promessa de algo que teria que esperar. Algo que valeria a pena esperar. 6 meses depois, Marina Silva regressou ao Hotel Majestic Imperial, não como pessoal da limpeza, mas como trainee de gestão operacional. Seu novo uniforme, blazer azul marinho, calça social, crachá com seu novo cargo, parecia uma armadura e um alvo ao mesmo tempo. A reação do pessoal foi mista. Alguns, como Josefa e Márcia de seu antigo turno da noite, a celebraram com abraços sinceros. Outros, como a senhora Beatriz, a olhavam com uma mistura de ressentimento e perplexidade. E uns poucos, como Ricardo, que surpreendentemente ainda trabalhava ali, a evitavam por completo. No primeiro dia em sua nova posição, Marina chegou a uma reunião gerencial para encontrar olhares postos nela com um ceticismo variado. A trainee, anunciou Geraldo, o gerente geral, um homem de 50 anos com ar permanentemente irritado. Senhorita Silva, sente-se. Tentaremos explicar as coisas o mais simples possível para que possa seguir o ritmo. Marina apertou sua pasta contra o peito, mas manteve a voz calma. Obrigada, Sr. Geraldo. Embora eu tenha estudado os relatórios operacionais do hotel durante a última semana e tenha algumas perguntas sobre as inconsistências nos números de ocupação versus as projeções de receita. O silêncio que se seguiu foi gratificante, mas as vitórias pequenas não tornavam os dias menos exaustivos. Marina chegava às 7 da manhã e raramente saía antes das 8 da noite. Assistia a reuniões, revisava orçamentos, fazia rotações por cada departamento. Tudo isso enquanto completava seus cursos universitários online durante as noites. E por todas as partes, os sussurros. Só conseguiu o cargo porque conhece o dono. Dizem que houve algo entre eles no altar. Uma faxineira brincando de ser executiva, Marina escutava todos. Os absorvia como punhaladas silenciosas. E seguia adiante. O desafio mais importante chegou em seu 3º mês, quando Geraldo lhe atribuiu a liderança da implementação de um novo sistema de gestão de quartos. Era uma tarefa complexa, que normalmente seria dada a um gerente com anos de experiência. Vejamos de que você é feita realmente, disse Geraldo com um sorriso que não chegava aos olhos. Marina passou as 3 semanas seguintes dormindo 4 horas por noite, coordenando com fornecedores, capacitando o pessoal, resolvendo conflitos técnicos. Cometeu erros, programou mal uma capacitação, subestimou o tempo de implementação, chocou-se com alguns chefes de departamento, mas também inovou. Criou um manual visual para o pessoal que tinha dificuldades com o sistema escrito. Estabeleceu um horário de suporte 24 horas por dia durante a primeira semana. Pessoalmente, respondeu a cada pergunta, cada confusão, cada frustração. Quando o sistema finalmente foi lançado, houve problemas, pequenos bugs, queixas de usuários, ajustes necessários. Mas, no geral, funcionou. Geraldo a chamou ao seu escritório na sexta-feira daquela semana.
Senhorita Silva, tenho aqui 17 relatórios de reclamações sobre o novo sistema. Marina sentiu seu estômago afundar. Sim, senhor. Estou trabalhando para resolvê-las todas. Também tenho aqui 32 comentários positivos do pessoal, dizendo que este é o sistema mais amigável que o hotel implementou em 10 anos. Ele a olhou com algo que poderia ter sido respeito. Trabalho aceitável, trainee. Em seu mundo, isso era praticamente um elogio. Mas o maior desafio não vinha do trabalho. Vinha de seu próprio coração. Alessandro visitava o hotel a cada 2 meses para reuniões executivas. Cada vez Marina o via de longe. No elevador, no corredor, na recepção. Intercambiavam cumprimentos profissionais, nada mais. Bom dia, senhor Ferreira. Bom dia, senhorita Silva. Mas seus olhos diziam o que suas bocas não podiam. Uma tarde, 5 meses dentro do programa, Marina estava revisando inventários no almoxarifado do subsolo quando a porta se abriu. Alessandro entrou, claramente procurando algo, e parou ao vê-la. Senhorita Silva, desculpe, não sabia que havia alguém aqui. Senhor Ferreira. Marina se impertigou, consciente de que estava coberta de poeira de caixas velhas. Estava reorganizando o sistema de inventário. Encontrei algumas discrepâncias. Alessandro assentiu, mas não foi embora. O almoxarifado era pequeno, a proximidade inevitável. Como vai o programa? Bem. Desafiador, mas bem. Li suas avaliações. Excepcionais. Obrigada. O silêncio se estendeu denso e carregado. Marina, disse Alessandro finalmente, sua voz baixa, os 2 anos estão parecendo muito longos para você também? Marina sentiu seu coração acelerar. Cada dia, admitiu em um sussurro, mas fizemos um trato. E eu não quebro meus tratos. Alessandro soltou uma risada baixa e triste. Nem eu. Embora deva admitir que as regras que imponho a mim mesmo são consideravelmente mais difíceis de seguir do que as que imponho à minha empresa. 1 ano e meio mais. Disse Marina mais para si mesma do que para ele. 1 ano e meio mais, repetiu Alessandro. Olharam-se durante um momento que pareceu eterno e um segundo ao mesmo tempo. Depois, Alessandro assentiu uma vez e saiu do almoxarifado, deixando Marina com o coração batendo e as mãos tremendo. 18 meses. Ela podia fazer isso. Tinha que fazer. Porque o que sentia crescendo entre eles era importante demais para arruinar com a pressa. O 9º mês trouxe consigo um projeto que definiria a trajetória de Marina. A renovação completa da ala leste do hotel. Era um projeto massivo. 60 quartos, orçamento de R$2 milhões, prazo de execução de 4 meses sem fechar o hotel. Geraldo o apresentou na reunião gerencial como o próximo desafio para nossa trainee estrela, com um tom que deixava claro que esperava vê-la fracassar espetacularmente. Marina aceitou sem pestanejar, embora por dentro sentisse terror. Os primeiros 2 meses foram um inferno de planejamento. Coordenar com empreiteiros, designers, fornecedores, enquanto mantinha as operações diárias funcionando sem interrupções. Marina aprendeu a ler plantas arquitetônicas no YouTube às 3 da manhã. Negociou com fornecedores em sua hora de almoço. Resolveu crises de último minuto com empreiteiros difíceis, enquanto seus professores universitários esperavam que entregasse ensaios. Seu corpo protestava. Dormia 4 horas se tivesse sorte. Vivia de café e comida rápida. Perdeu 5 quilos que não tinha para perder. Sua mãe a visitou um domingo e quase chorou ao vê-la. Marina, querida, você está se matando por esse trabalho. Não estou me matando, mãe. Estou me provando. Para quem? Para eles? Ou para si mesma? Marina não tinha resposta. O momento crítico chegou no 3º mês, quando um fornecedor-chave declarou falência, levando consigo os móveis personalizados que já haviam sido pagos. R$30 mil em perdas. 2 semanas de atraso. Geraldo a chamou ao seu escritório, seu rosto vermelho, de fúria. Isso é inaceitável. Como pôde não prever isso? Fiz a devida diligência, senhor. O fornecedor tinha 20 anos de reputação sólida. Ninguém podia prever uma falência repentina. Uma gerente real teria tido backups. Planos B. Marina sentiu a raiva borbulhando, mas manteve sua voz calma. E eu tenho o plano B. Já contatei 3 fornecedores alternativos.
Posso ter substitutos em 10 dias se o senhor aceitar uma qualidade ligeiramente inferior, mas dentro do orçamento, ou em 3 semanas se insistir em manter as especificações originais. Sua escolha. Geraldo piscou, desarmado. Eu quero as especificações originais. Então será em 3 semanas. Enviarei o cronograma revisado esta tarde. Quando saiu desse escritório, Marina mal chegou ao banheiro antes que as lágrimas começassem a cair. Chorou por 2 minutos exatos, permitindo-se esse luxo. Depois, lavou o rosto, retocou a maquiagem e voltou ao trabalho. O que não sabia era que Alessandro estivera no hotel naquele dia para uma inspeção surpresa. E o que também não sabia era que Geraldo havia ligado para Alessandro imediatamente depois dessa conversa, queixando-se da arrogância da trainee. Alessandro escutou em silêncio. Depois disse: Geraldo, diga-me, quantas crises de fornecedor você teve em seus 15 anos como gerente geral? Bom, várias. E quantas resolveu em menos de 2 horas com um plano concreto? Silêncio. Exatamente. A senhorita Silva está fazendo exatamente o que eu esperava que fizesse, liderando sob pressão. Se isso o incomoda, talvez devêssemos discutir quem precisa de mais capacitação em gestão de crises. Alessandro desligou, mas a conversa o deixou intranquilo. Sabia que tinha que manter distância, mas vê-la sendo atacada injustamente despertava nele um instinto protetor difícil de controlar. O projeto foi completado 4 dias antes da data limite, R$ 1.200 abaixo do orçamento, e com comentários entusiastas dos primeiros hóspedes nos quartos, renovados. Na noite da inauguração oficial, houve uma pequena celebração com a equipe gerencial. Marina ficou em segundo plano, esgotada, mas satisfeita. Alessandro apareceu sem anúncio, surpreendendo a todos. Caminhou diretamente para Marina. Senhorita Silva, poderia falar com você um momento? Levou-a ao lobby, longe de ouvidos curiosos. Vi o que você alcançou, disse, mantendo uma distância profissional, mas olhando-a com uma intensidade que lhe cortava o fôlego. Não só com este projeto, mas nestes meses. É extraordinário. Obrigada, Sr. Ferreira, mas também noto que está se esgotando. As olheiras, a perda de peso, os tremores em suas mãos que tenta ocultar. Marina olhou para suas mãos traiçoeiras. Estou bem. Não está. E preciso que entenda algo. Aproximou-se um passo baixando a voz. Preciso que triunfe, mas não à custa de sua saúde. Não à custa de perder a si mesma. Porque quando finalmente chegarmos ao final destes 2 anos, preciso que a mulher que esteja à minha frente seja a mesma Marina Silva que conheci, não uma versão esgotada e vazia. Marina sentiu as lágrimas ameaçando outra vez. É que tenho que demonstrar que mereço isto, que não foi só um favor seu. Já o demonstrou. 100 vezes. 1000 vezes. Alessandro ergueu a mão como se fosse tocar sua bochecha, mas parou a centímetros. Por favor, cuide-se. Não só pelo programa. Por si mesma. Afastou-se antes que Marina pudesse responder, deixando-a com o coração acelerado e uma resolução renovada. Terminaria este programa, mas também talvez aprenderia a ser gentil consigo mesma no processo. O 1 ano e meio do programa chegou marcado por um convite inesperado. Alessandro organizou um jantar privado em sua casa. Não a mansão que aparecia em revistas de negócios, mas uma casa modesta nas montanhas, seu refúgio privado que poucos conheciam, para os 4 trainees e alguns mentores-chave. Era um sábado de junho, o ar frio de inverno trazendo consigo a promessa de algo novo. Marina conduziu seu velho carro por estradas sinuosas até chegar a uma casa de madeira e pedra aninhada entre eucaliptos e pinos. Era linda em sua simplicidade, muito diferente do luxo ostentoso que ela havia começado a associar ao mundo de Alessandro. Ele abriu a porta pessoalmente, vestido com jeans e um suéter de lã, mais relaxado do que Marina o havia visto jamais. Bem-vinda, disse com um sorriso genuíno. Entre, por favor. Os demais estão no deck traseiro. A casa era quente, cheia de livros e fotografias familiares. Marina viu imagens de um Alessandro mais jovem com um homem mais velho que claramente era seu pai. Ambos cobertos de poeira de construção, sorrindo orgulhosos diante do que devia ser seu primeiro hotel.
Era um bom homem, disse Alessandro, notando seu olhar. Ensinou-me que o luxo não está no mármore ou no ouro, mas em como você faz as pessoas se sentirem. O jantar foi surpreendentemente informal. Carlos contou histórias hilárias de desastres de bar. Fernanda compartilhou seu sonho de, eventualmente, abrir sua própria empresa de eventos. Juliano falou de seu plano de criar um programa de idiomas para o pessoal hoteleiro. E Marina encontrou-se rindo genuinamente pela primeira vez em meses. Depois do jantar, enquanto os outros jogavam cartas lá dentro, Alessandro convidou Marina para caminhar pelo jardim. O céu noturno estava limpo, cheio de estrelas que raramente se viam na cidade. Como se sente estando a 6 meses do final? Perguntou Alessandro, suas mãos nos bolsos. Aterrorizante, emocionante, irreal. Marina apertou seu suéter ao redor dela. Às vezes acordo pensando que tudo foi um sonho, que voltarei a limpar quartos e tudo isso terá sido uma fantasia elaborada. Não foi um sonho. Você construiu isso com seu trabalho, sua resiliência, seu brilho. Marina parou sob uma árvore antiga, olhando-o diretamente. Posso lhe perguntar algo pessoal, Alessandro? Compartilhamos algo significativo demais para... Formalidades, Marina. E sim, pode perguntar o que quiser. Por que nunca se casou? Você tem 37 anos, é bem-sucedido, você é... Parou, sem saber como terminar essa frase. Alessandro sorriu tristemente. A resposta fácil ou a honesta? A honesta. Porque passei tanto tempo construindo um império que esqueci de construir uma vida. E quando finalmente percebi, descobri que as mulheres que me rodeavam só viam o empresário, não o homem. Fez uma pausa. Até que uma mulher em uniforme de limpeza me ajudou a levantar do chão de um lobby sem perguntar quem eu era. E pensei, esta é alguém que vê pessoas, não posições. O coração de Marina batia tão forte que estava certa de que ele podia escutá-lo. Alessandro, você sabe que eu sei o que sente. Sinto o mesmo. Cada dia que mantenho esta distância profissional é uma tortura. Sua voz era áspera, com emoção contida. Mas também sei que o que é correto vale a pena esperar. 6 meses mais. Depois o quê? Sussurrou Marina. Depois convidarei você para jantar. Como Alessandro, o homem, não como Alessandro, o chefe. E direi todas as coisas que estive calando por 18 meses. Marina sentiu as lágrimas quentes em suas bochechas. 6 meses, disse ela. 6 meses, repetiu ele. Desta vez, quando estendeu sua mão para secar uma lágrima de sua bochecha, não parou. Seu polegar acariciou sua pele suavemente, e Marina fechou os olhos, memorizando esse toque. Deveríamos voltar, disse Alessandro. Depois de um momento. Antes que eu faça algo que arruine tudo o que esperamos. Marina assentiu, embora cada parte dela quisesse ficar ali, sob as estrelas, com a mão dele em sua bochecha. 6 meses. Apenas 6 meses mais. O mês 19 do programa trouxe uma tempestade que Marina não havia antecipado. Pressão do Conselho Diretivo de Ferreira Hotéis. Tudo começou com um artigo em uma revista de negócios. A manchete. Alessandro Ferreira. Visionário ou romântico ingênuo? Seu programa de Centros, liderança inclusiva sob escrutínio. O artigo questionava a rentabilidade de investir em trainees sem pedigree executivo. Citava fontes anônimas dentro da empresa que sugeriam que o programa era mais sobre a cruzada pessoal do CEO do que sobre estratégia empresarial sólida. E mencionava Marina especificamente. A trainee estrela, uma ex-trabalhadora de limpeza, teve acesso sem precedentes ao CEO, levantando sobrancelhas sobre a verdadeira natureza desta mentoria. Marina leu o artigo 3. Vezes cada palavra como um golpe físico. 20 meses de trabalho duro, de noites sem dormir, de demonstrar seu valor uma e outra vez, reduzidos a insinuações sórdidas. Ligou para Alessandro diretamente, algo que raramente fazia. Já li, disse ele antes que ela pudesse falar, sua voz tensa de fúria. É lixo sensacionalista. É lixo que vai afetar o programa. Você. Todos nós. Marina fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Talvez eu devesse renunciar. Terminar antes. Evitar mais danos. Não. A voz de Alessandro ressoou com tal ferocidade que Marina quase deixou cair o telefone. Marina, escute-me com muita atenção.
Você tem 4 meses para terminar este programa. 4 meses para ganhar sua posição permanente por mérito completo, como sempre foi o plano. Não deixarei que jornalistas sem ética nem executivos covardes roubem isso de você. Mas o conselho... Que se dane o conselho. Tenho ações suficientes para fazer o que é correto sem a aprovação deles. Respirou fundo, acalmando-se. Embora, para ser completamente honesto, haja uma reunião de emergência programada para a próxima semana. Querem reconsiderar o programa. Marina sentiu seu estômago afundar. O que você quer que eu faça? Que continue fazendo exatamente o que tem feito. Que demonstre que este programa funciona não com palavras, mas com resultados. E que confie em mim para lidar com os executivos anciãos que têm tanto medo da mudança que preferem afundar a empresa antes de admitir que estavam errados. A reunião do conselho foi brutal. Alessandro entrou naquela sala sabendo que estava prestes a lutar a batalha mais importante de sua carreira. Não por dinheiro ou expansão, mas por princípios. 14 membros do conselho o olhavam com expressões que iam de céticas a abertamente hostis. Rodrigo Tavares, o mais vocal de seus críticos, começou o ataque. Alessandro, entendemos sua paixão por este programa de inclusão, mas os números não mentem. O custo por trainee é 30% mais alto que nosso programa executivo padrão, porque estamos investindo em pessoas que precisam de mais apoio, respondeu Alessandro calmamente. Pessoas que não tiveram pais executivos pagando MBA em Harvard, mas que têm algo mais valioso. Experiência de primeira linha e fome genuína de crescimento. Experiência de primeira linha, repetiu Cristina Mendes, CFO, com um tom sarcástico. Você se refere a limpar chãos? Servir copos? É isso o que agora valorizamos sobre educação formal? Alessandro sentiu a raiva crescendo, mas manteve sua voz controlada. Valorizo entender o negócio de cada ângulo. E sim, alguém que sabe exatamente quanto tempo leva para limpar um quarto, quanto pesa uma bandeja de serviço, quanto custa cada produto que usamos. Essa pessoa toma melhores decisões operacionais do que alguém que só leu sobre isso em um livro de texto. Então, quais são os resultados concretos? Desafiou Eduardo Santos, diretor de operações. Alessandro abriu sua pasta. Carlos implementou um sistema de inventário de bar que reduziu desperdícios em 22%. Fernanda reorganizou nosso departamento de eventos, aumentando a capacidade em 15% sem contratar pessoal adicional. Juliano criou um protocolo de serviço multilingüe que aumentou nossas qualificações de hóspedes internacionais em um ponto completo. E Marina Silva? Perguntou Rodrigo com um sorriso frio. A que apareceu naquele artigo sugestivo. Quais são suas contribuições além de proximidade com o CEO? O silêncio que se seguiu foi glacial. Alessandro se pôs de pé lentamente, seus olhos fixos em Rodrigo. Cuidado, Rodrigo. Você está prestes a cruzar uma linha que não pode descruzar. Só pergunto o que todos estão pensando. Então deixe-me responder o que todos precisam ouvir. Alessandro caminhou para a frente da sala. Marina Silva liderou a renovação da ala leste abaixo do orçamento e antes do prazo. Implementou um sistema de capacitação cruzada que reduziu custos de pessoal temporário em R$40 mil anuais. Identificou e corrigiu uma fraude de fornecedor que ninguém mais havia detectado, salvando a empresa R$200 mil. E o fez enquanto mantinha uma média de 9,5 em sua carreira universitária e um índice de satisfação de pessoal de 94%, o mais alto na história do hotel. Deixou que esses números se fixassem. Agora, se alguém mais quer questionar suas qualificações ou insinuar que suas conquistas se devem a algo mais do que seu brilho e trabalho duro, convido-os a apresentar evidência concreta, porque eu tenho 20 meses de avaliações impecáveis de múltiplos supervisores que nem sequer sabem que me importo pessoalmente com o sucesso dela. Cristina inclinou-se para a frente. Espere, você acabou de admitir que se importa pessoalmente? Alessandro sorriu friamente. Certamente. Importo-me com cada funcionário que mostra dedicação excepcional, mas mantive cada interação com a senhorita Silva estritamente profissional precisamente para evitar conflitos de interesse. E continuarei fazendo isso até que complete seu programa e seja promovida a uma posição onde já não reporte a mim
nem a ninguém que reporte a mim. Nesse momento, qualquer relação pessoal que possa se desenvolver será entre dois profissionais de igual nível, não entre um chefe e uma subordinada. O silêncio agora era diferente, mais pensativo. Então, disse Eduardo lentamente, você está dizendo que esteve esperando. Estou dizendo que acredito em fazer as coisas corretamente. E se isso significa esperar 2 anos para agir segundo meus sentimentos pessoais, então espero, porque alguns princípios são mais importantes do que a conveniência. Rodrigo reclinou-se em sua cadeira, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Isso é inesperadamente honroso. Não é inesperado se você realmente me conhece, replicou Alessandro. Agora, voltemos ao que importa. Este programa continua ou não? A votação foi 8 a favor, 4 contra, 2 abstenções. O programa continuava. Quando Alessandro ligou para Marina naquela noite para contar-lhe, ela chorou, de alívio, de gratidão, de amor não expresso que crescia cada dia. 4 meses mais, disse ela entre soluços. 4 meses mais, confirmou ele. E então, Marina Silva, espero que esteja pronta para o melhor jantar de sua vida. Já estou, sussurrou ela. Estou esperando há quase 2 anos. O mês 21 trouxe um fantasma do passado que Marina esperava nunca voltar a ver. Ricardo. Ela estava revisando inventários no depósito quando escutou sua voz atrás dela. Ora, a faxineira se tornou executiva. Que ascensão! Conveniente. Marina congelou, cada músculo de seu corpo tensionando-se. Lentamente voltou-se. Ricardo estava apoiado no batente da porta, seu sorriso arrogante exatamente como ela o recordava. O que você quer, Ricardo? Vim ver você. Para parabenizá-la, suponho. Soube do seu sucesso, de sua proximidade com o chefe. Jogou bem suas cartas. A implicação era clara e nojenta. Marina sentiu náuseas subindo por sua garganta. Saia daqui. Agora. Vamos, Marina. Não seja assim. Aproximou-se um passo. Estive pensando. Talvez tenhamos terminado mal as coisas. Talvez eu tenha sido precipitado. Mas agora, vendo você assim, bem-sucedida, talvez pudéssemos tentar de novo. Marina olhou para ele com incredulidade. Tentar de novo? Você realmente acabou de dizer isso? Escute, sei que foi errado o que fiz. No altar, mas estava assustado. Não estava pronto. Agora vejo no que você se tornou. E penso que poderíamos ser bons juntos. Imagine, o poder de sua nova posição, minhas conexões na manutenção, poderíamos... Pare. Marina levantou a mão. Apenas pare. Caminhou em direção a ele lentamente, sua voz baixa, mas firme como aço. Há 22 meses, você me deixou em um altar cercada de pessoas que me amavam, com uma mensagem de texto que dizia que você merecia algo melhor do que alguém que limpa o chão dos outros. Cada palavra saía medida, controlada. Essas palavras, Ricardo, cravaram-se em meu peito como facas. Fizeram-me questionar meu valor, meu lugar no mundo, quem eu era na realidade. Ricardo abriu a boca, mas Marina continuou. Mas depois algo extraordinário aconteceu. Levantei-me, limpei minhas lágrimas e construí algo que não tem nada a ver com você, nem com seu desprezo. Estudei mais duro, trabalhei mais inteligentemente. Demonstrei que o que você viu como limitação era na realidade minha maior fortaleza. Entender este negócio desde a base até o topo. Marina, eu não terminei. Sua voz endureceu. Agora você vem aqui, depois de me ver bem-sucedida, depois de ouvir sobre meu cargo, e pensa que pode simplesmente aparecer e reclamar parte desse sucesso. Pensa que sou tola o suficiente ou desesperada o suficiente para aceitá-lo de volta. Mas aqui está a verdade, Ricardo. Aquele dia no altar, quando você me abandonou, não só quebrou um compromisso. Você me libertou. As lágrimas corriam por suas bochechas agora, mas não eram de dor. Eram de libertação. Libertou-me de desperdiçar minha vida com alguém que só me via como a faxineira. Libertou-me de conformar-me com migalhas de afeto de alguém que nunca me valorizou. E por isso, estranhamente, estou-lhe agradecida. Ricardo piscou, surpreso por esta Marina que não conhecia.
Então aqui está minha resposta. Não. Não há tentar de novo. Não há seu arrependimento conveniente. Não há qualquer universo onde você e eu tivéssemos sentido. Agora, por favor, saia de minha vista e de minha vida. Para sempre. Você vai se arrepender disso, disse Ricardo, sua voz trêmula de raiva ferida. Quando seu milionário salvador se cansar de seu projeto de caridade, você vai se arrepender. Marina sorriu, e havia algo feroz e lindo nesse sorriso. Já me cansei de viver com arrependimento, Ricardo. O que tenho agora, minha carreira, minha educação, minha dignidade, eu construí, com minhas próprias mãos. E ninguém, especialmente você, pode tirar isso de mim. Ricardo foi embora sem outra palavra, deixando Marina tremendo de adrenalina e vitória. Apoiou-se contra a parede, respirando profundamente, sentindo como se tivesse exorcizado um demônio que a havia acossado por quase 2 anos. Naquela noite, quando Alessandro ligou para seu check-in semanal habitual, Marina contou-lhe o que havia acontecido. "Você está bem?" perguntou Alessandro, sua voz tensa. "Mais do que bem. Sinto-me livre, como se finalmente tivesse fechado esse capítulo completamente. Posso dizer algo sem soar inapropriado? Sempre. Esse homem foi o maior tolo na história dos tolos. E tenho exatamente 57 dias, 14 horas e aproximadamente 30 minutos até que possa dizer isso a você em pessoa e seguir com tudo o mais que estive guardando por 2 anos. Marina riu, o som leve e genuíno. Quem está contando? Alguém que aprendeu que as coisas que realmente valem a pena merecem paciência. E você, Marina Silva, vale cada segundo de espera. 57 dias, repetiu Marina em voz baixa. 57 dias. E depois, se me permitir, passarei o resto de minha vida demonstrando a você que é valorizada, vista e amada por exatamente quem você é. Marina dormiu naquela noite com o coração mais cheio de esperança do que estivera em toda a sua vida. O último dia do programa de 2 anos chegou em uma sexta-feira brilhante de novembro. Marina acordou com uma mistura de nervos e antecipação que a fazia sentir-se tonta. Hoje apresentaria seu projeto final, uma proposta completa para um programa de desenvolvimento profissional interno que abriria caminhos reais de crescimento para funcionários de base em todos os hotéis Ferreira. Havia trabalhado neste projeto durante 6 meses, entrevistando mais de 50 funcionários de limpeza, manutenção, cozinha e serviço. Havia analisado dados de rotatividade, calculado custos versus benefícios, desenhado currículos de capacitação, criado métricas de avaliação. Mas mais do que números e gráficos, havia colocado seu coração. Porque este programa não era só um projeto acadêmico, era seu legado. Era assegurar que outras marinas, outras mulheres e homens com talento, mas sem oportunidades, tivessem um caminho claro para cima. A apresentação era às 14h no auditório principal. Todos os gerentes estariam presentes. O conselho diretivo. E claro, Alessandro. Marina chegou 2 horas cedo, repassando seus slides pela 10ª vez. Carlos, Fernanda e Juliano também estavam ali, igualmente nervosos com seus próprios projetos finais. "Pronta para mudar o mundo?" perguntou Carlos com um sorriso trêmulo. "Pronta para tentar", respondeu Marina. As primeiras 3 apresentações foram sólidas. Carlos propôs um sistema de sustentabilidade para bares que reduziria desperdícios em 30%. Fernanda apresentou uma plataforma digital para a gestão de eventos. Juliano desenhou um programa de certificação de idiomas. Todos foram bem recebidos, com aplausos educados e perguntas inteligentes. Depois foi a vez de Marina. Subiu ao estrado, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto conectava seu laptop. O auditório estava cheio, mais cheio do que estivera para os outros. Claramente todos queriam ver o que faria, a faxineira que se tornou trainee. Marina respirou fundo e começou. Há 2 anos e 22 dias, eu estava parada em um altar em meu vestido de noiva, sendo abandonada por mensagem de texto. A mensagem dizia que eu merecia menos porque limpava o chão dos outros. Fez uma pausa, deixando que essas palavras se fixassem. Hoje vou explicar por que essa ideia. Que o trabalho manual vale menos do que o trabalho intelectual, que as pessoas de serviço são menos capazes do que as de escritório.
Não só é moralmente repugnante, mas também economicamente estúpida. Tinha a atenção completa deles agora. Durante os 40 minutos seguintes, Marina destrinchou sua proposta com a precisão de um cirurgião. Mostrou como a alta rotatividade do pessoal de base custava à empresa milhões anualmente em recrutamento e capacitação. Demonstrou como funcionários com experiência profunda, mas sem títulos formais muitas vezes, tinham insights operacionais que os MBAs deixavam passar. Apresentou seu programa, bolsas de estudo, rotas claras de promoção, mentoria estruturada, rotações departamentais, tudo com orçamento detalhado, cronogramas realistas e métricas de sucesso mensuráveis. E depois, em seus slides finais, compartilhou algo pessoal, depoimentos de funcionários que havia entrevistado. Se eu tivesse tido esta oportunidade há 10 anos, não estaria limpando quartos aos 50. Estaria liderando o departamento que conheço melhor do que ninguém. Josefa, encarregada de limpeza, 52 anos, 15 anos com Ferreira Hotéis. Falo 3 idiomas que aprendi com hóspedes, mas ninguém nunca me considerou para a recepção porque não tenho título. Universitário. Paulo, ajudante de cozinha, 28 anos, 6 anos com Ferreira Hotéis. As histórias continuaram, cada uma um lembrete de talento desperdiçado, potencial ignorado, vidas que poderiam ser transformadas. Quando terminou, o silêncio no auditório era absoluto. Depois, do fundo, alguém começou a aplaudir. Era Josefa, sua antiga companheira de turno noturno, que havia sido convidada como um dos depoimentos. Depois outra pessoa, e outra. O aplauso cresceu até se tornar uma ovação de pé. Marina olhou através da multidão e encontrou os olhos de Alessandro. Ele não estava aplaudindo. Estava parado, imóvel, olhando-a com uma expressão que era parte orgulho, parte assombro, parte algo que fazia seu coração bater selvagemente. O período de perguntas foi intenso. Rodrigo Tavares, seu antigo crítico, levantou desafios sobre custos. Marina os enfrentou com dados. Cristina Mendes perguntou sobre escalabilidade. Marina tinha planos de implementação por fases. Eduardo Santos questionou o retorno de investimento. Marina apresentou projeções baseadas em seu próprio caso, custo do programa versus o valor que ela havia aportado em 20 meses. Quando finalmente desceu do estrado, estava ensopada de suor e tremendo de esgotamento e adrenalina. Alessandro aproximou-se e por um momento Marina pensou que ele ia abraçá-la, mas manteve a distância profissional, embora seus olhos dissessem tudo o que seu corpo não podia. Senhorita Silva, disse formalmente, essa foi a melhor apresentação que vi em meus 12 anos dirigindo esta empresa. Obrigada, Sr. Ferreira. O Conselho deliberará sobre sua proposta e sobre as posições permanentes para todos os trainees. Os resultados serão anunciados na segunda-feira. O fim de semana foi uma tortura de antecipação. Marina não pôde dormir, não pôde comer. Os 2 anos haviam chegado ao fim. Na segunda-feira saberia se tudo havia valido a pena. Quando seu telefone tocou na segunda-feira às 9 da manhã, quase o deixou cair. Marina Silva, disse uma voz formal que não reconheceu. Sim, fala Patrícia Soares, do Departamento de Recursos Humanos de Ferreira Hotéis. O conselho diretivo tomou sua decisão. O restaurante Magnólia estava tão elegante como Marina o recordava daquela noite há 2 anos. Mas desta vez, Marina não usava um vestido de noiva manchado de lágrimas. Usava um vestido azul noite simples, mas lindo. Seu cabelo solto em ondas naturais e em sua lapela um pequeno pin, gerente de desenvolvimento de Doazits. Talento humano, Ferreira Hotéis. O conselho não só havia aprovado sua posição permanente, haviam criado um novo cargo especificamente para ela, liderar a implementação de seu programa de desenvolvimento profissional em todos os hotéis da rede. E agora, depois de 2 anos, 3 meses e 8 dias desde que Alessandro Ferreira a convidou para dançar em um altar vazio, finalmente tinham seu encontro. Alessandro estava esperando por ela em uma mesa privada junto à janela. Pôs-se de pé quando ela se aproximou, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo com uma admiração que já não necessitava esconder. Marina, disse suavemente, você está... Não há palavras. Você também não está nada mal, respondeu ela com um sorriso trêmulo.
Sentaram-se, e por um momento nenhum soube o que dizer. Haviam falado 1000 vezes em 2 anos, mas sempre com a barreira de papéis profissionais. Agora, simplesmente como Alessandro e Marina, o peso de tudo o que não foi dito pairava entre eles. Por onde começo? Disse Alessandro finalmente. Pelo princípio, sugeriu Marina. Conte-me sobre o homem que não conheço, não o CEO, não o milionário, só Alessandro. E ele o fez. Contou-lhe sobre um menino que crescia vendo seu pai construir edifícios com suas próprias mãos, sobre herdar uma empresa aos 25 anos, quando seu pai morreu de um ataque cardíaco no canteiro de obras, sobre a pressão de provar que não era só o filho do pedreiro, brincando de empresário. Contou-lhe sobre a solidão no topo, sobre jantares em restaurantes de 5 estrelas, onde era o único comensal que pensava em como os pratos chegavam à mesa, quem os lavava, quem limpava o chão depois. E então um dia, continuou seus olhos fixos nos dela, me estatelei no lobby de meu próprio hotel, e uma mulher em uniforme de limpeza, com um carrinho cheio de produtos e cansaço visível em seus olhos, simplesmente parou. Não porque tivesse que fazê-lo, não porque estivesse impressionada por quem eu era, só porque havia um ser humano necessitando de ajuda. Qualquer um teria feito isso, murmurou Marina. Mas não fizeram. Você fez. E isso, Marina, lembrou-me algo que eu havia esquecido. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu cargo nem em sua conta bancária, mas em suas ações quando ninguém está olhando. Marina sentiu lágrimas picando em seus olhos. E eu vi você, disse suavemente, e vi alguém que entendia, alguém que sabia como é estar à margem, olhando para dentro, perguntando-se se alguma vez pertencerá. Alessandro estendeu sua mão através da mesa. Pela primeira vez em 2 anos, Marina a tomou sem hesitação. Esperei 24 meses, disse ele, sua voz rouca, para poder dizer isto sem restrições profissionais, sem conflitos de interesse, sem nada entre nós exceto a verdade. Eu te amo, Marina Silva. Amo sua força, sua vulnerabilidade, sua mente brilhante, seu coração generoso. Amo que você nunca se conformou com menos do que merecia. Amo que você me fez esperar, porque sabia que as coisas certas valem a espera. As lágrimas corriam livremente agora pelas bochechas de Marina. Eu também te amo, sussurrou. Acho que me apaixonei por você naquele dia no altar, quando você escolheu dançar comigo, quando tudo o que eu queria era desaparecer. E me apaixonei mais profundamente a cada dia que você manteve sua palavra, que me deixou crescer sem interferir, que confiou em mim o suficiente para deixar-me ganhar meu lugar por mérito próprio. Puseram-se de pé, simultaneamente, à mesa entre eles de repente um obstáculo insuportável. Alessandro a contornou e Marina encontrou-se em seus braços finalmente, depois de tanto tempo. Isto é real, sussurrou ela contra seu peito. Realmente está acontecendo. Tão real como pode ser, murmurou ele em seu cabelo. E agora, senhorita Silva, gostaria de cortejá-la apropriadamente. Jantares, passeios, conversas até o amanhecer. Tudo o que 2 pessoas apaixonadas deveriam fazer sem se preocupar com formulários de recursos humanos. Marina riu através de suas lágrimas. Parece-me perfeito. 1 ano depois, Marina estava em Paris a trabalho, uma conferência internacional de hospitalidade, onde apresentaria o Programa de Desenvolvimento de Talento de Ferreira Hotéis, que agora estava sendo adotado como modelo por outras redes. Depois de sua apresentação, que recebeu outra ovação de pé, Alessandro a levou para caminhar pela margem do Sena ao entardecer. Lembra-se de nosso primeiro encontro real? Perguntou ele. Sua mão entrelaçada com a dela, no Magnólia. Como poderia esquecê-lo? Eu lhe disse que queria cortejá-la apropriadamente, e você fez isso. Marina sorriu. Embora deva dizer que a maioria das pessoas não pode incluir jantares em 3 continentes como parte de seu cortejo. Alessandro parou, levando-a para uma ponte com vista para Notre-Dame iluminada. Marina, há 3 anos lhe ofereci uma mão quando você estava em seu momento mais baixo. Hoje quero oferecer-lhe minha vida inteira. Ajoelhou-se tirando uma caixa de veludo azul de seu bolso. O anel não era ostentoso. Um solitário de diamante em montagem simples, elegante e perfeito. Muito, Marina. Case-se comigo.
disse Alessandro. Não porque seja minha funcionária, porque não é. Não porque lhe deva algo, porque não é assim. Case-se comigo porque te amo, porque me faz melhor, porque quero construir uma vida onde cada dia seja melhor do que o anterior. Marina olhou para ele, este homem que a havia visto em seu pior momento, e decidira dançar com ela, que havia esperado 2 anos para agir segundo seus sentimentos, que havia defendido seu valor quando outros o questionavam, que a amava não apesar de seu passado como faxineira, mas incluindo cada parte de sua jornada. Sim, disse, sua voz clara e firme. 1000 vezes sim. Casaram-se 6 meses depois, não em uma igreja grandiosa em Paris, mas na mesma igreja de São Francisco, onde uma vez Marina estivera parada em um altar vazio. Desta vez, o noivo estava ali. Desta vez, as lágrimas eram de alegria pura. Desta vez, quando dançaram, a primeira dança como marido e mulher era em celebração de um amor que havia esperado, que havia crescido, que havia sido construído sobre bases de respeito mútuo e dignidade. Entre os convidados estavam Josefa, Márcia e dezenas de outros funcionários que agora estavam no programa de desenvolvimento de talento. Carlos e Fernanda eram padrinhos. Juliano gravava em vídeo, declarando que esta história precisava ser contada. Dona Aparecida chorou durante toda a cerimônia, sua mão apertando a de sua filha antes de entregá-la a Alessandro. Cuide de minha menina, disse-lhe. Com minha vida, prometeu Alessandro. 2 anos depois, Marina foi nomeada vice-presidente de Operações e Desenvolvimento Humano de Ferreira Hotéis. Era a primeira mulher nesse cargo e a primeira executiva da empresa que havia começado limpando quartos. Seu programa havia transformado mais de 500 funcionários. 23 deles, já, ocupavam posições gerenciais. O índice de satisfação do pessoal estava em seu ponto mais alto histórico. A rotatividade havia diminuído em 65%. E cada mês, sem falta, Marina visitava o setor de limpeza de cada hotel da rede. Não como inspeção, mas como lembrete, para eles e para ela, de que o valor humano não se mede pelo cargo na porta, mas pelo coração por trás das ações. Uma tarde, enquanto observava o oceano de seu escritório no andar executivo do edifício corporativo, Marina sentiu braços rodeando-a por trás. Alessandro, seu esposo de 4 anos, beijou-a suavemente no pescoço. Nossa filha perguntou hoje como nos conhecemos, disse. Marina voltou-se em seus braços, olhando para este homem que continuava fazendo-a sentir borboletas depois de todos esses anos. E o que você disse? Que sua mãe me ensinou a lição mais importante de minha vida, que quando algo desmorona, muitas vezes é porque algo melhor está sendo construído. Marina sorriu, pensando naquela jovem de 28 anos, parada em um altar vazio, com o coração partido e o futuro incerto. Sabe de uma coisa? Disse suavemente. Aquele dia, quando Ricardo me deixou, pensei que era o pior dia de minha vida. Pensei que nunca me recuperaria. Mas ele tinha razão sobre uma coisa. Sobre o quê? Eu merecia algo melhor. Muito melhor. Tocou sua bochecha. Merecia isto. Merecia o amor real. Merecia a oportunidade de mostrar ao mundo do que sou capaz. Merecia a dignidade de construir meu próprio caminho. Alessandro beijou-a profundamente. Um beijo que sabia a promessas cumpridas e futuros por construir. Naquela noite, quando agasalhava sua filha Sofia, de 3 anos, Marina repetiu as palavras que haviam se tornado seu mantra. Lembre-se sempre, meu amor. Quando algo desmorona é porque algo melhor está sendo construído. Sofia olhou-a com esses olhos grandes e sábios. Como você, mamãe. Papai diz que você era uma princesa que limpava chãos. Marina riu, seu coração transbordante. Algo assim, querida, algo assim. E enquanto apagava a luz e fechava a porta suavemente, Marina Silva Ferreira, antiga faxineira, estudante noturna, trainee, gerente e agora vice-presidente, soube com absoluta certeza que cada momento de dor, cada lágrima derramada, cada desafio superado, havia valido a pena. Porque as melhores histórias não são sobre nunca cair. São sobre levantar-se mais forte a cada vez. Se esta história extraordinária emocionou e cativou você, dê-nos o seu like. Junte-se à nossa comunidade inscrevendo-se. Divulgue este conteúdo entre as pessoas que você conhece
e conte-nos o que achou na seção de comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo a você mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias cheias de emoção e drama.